Fala, missionário. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Missionário. Você que está chegando aqui pela primeira vez, o propósito do nosso podcast Fala Missionário é mesmo falarmos sobre o assunto de missões e nos conectarmos ao campo missionário através desse bate-papo aqui com os nossos missionários que estão no campo. Se você ainda não viu os episódios anteriores, vai lá, confere a nossa playlist que está maravilhosa. O tema de hoje do nosso podcast está especial, viu? Você vai conhecer daqui a pouco os nossos convidados de hoje. O nosso tema de hoje é o Evangelho em países latino-americanos. Nós temos 3 convidados hoje e vou começar apresentando 2 deles para vocês. Nós estamos aqui com a Leidson e Daisy, um casal missionário que está lá no Caribe. Onde vocês estão mesmo? Conta aqui para o pessoal, fala um pouquinho mais de vocês. Nós estamos na República Dominicana, estamos na cidade de Santo Domingo, a capital, e lá tem sido um tempo glorioso. Uma coisa interessante é que quando se fala assim, está no Caribe, todo mundo já imagina areia branca, águas cristalinas, e todo mundo na praia, e também faz associação. E missionário no Caribe dá certo? A pessoa vai para o Caribe e não vai para evangelizar, vai para poder passar férias, se divertir, né? Em Santo Domingo, na capital onde a gente está, tem uma particularidade que não tem uma praia com areia. É o alto mar batendo nas pedras. Então, até isso já nos ajuda a não ter que viver de praia, né? Para poder ir para a praia, você tem que andar aí como que 40 quilômetros para chegar na primeira praia, que seria Boca Chica. Mas realmente é um lugar muito bonito, de praias belíssimas. E Deus é bom ter nos plantado ali. Amém. Então, gente, vocês vão conhecer um pouquinho desse contexto aí latino-americano, do Caribe, da República Dominicana. E falando em República Dominicana, também estamos aqui com outro convidado que vocês estão vendo aqui, o Polos. Ele é um dominicano. Você pode saudar as pessoas aí? Olá, família linda, maravilhosa! E aí vocês vão conhecer, né? Foi uma conexão divina que Deus promoveu, né? Mas eu não quero contar, quero que os missionários falem, porque a proposta do podcast Fala Missionário é um missionário falar, né? Então vamos deixar eles falarem. Queria conhecer um pouquinho, né? As pessoas também de casa conhecerem. Como é que foi que vocês perceberam, a Leidson e Daisy, o chamado missionário? Mas antes, o ponto aqui está dizendo que a gente quase esquecia do cronômetro. Minha amiga Carol, que está aqui nos bastidores, vai nos ajudar hoje. Vamos lá, Carol, solta o cronômetro, por favor. Aê, cronômetro no ar. Agora sim. A Leidson e Daisy, conta pra gente como é que foi que nasceu no coração de vocês nessa percepção do chamado missionário. Eu acredito que começou com uma profecia que Deus recebeu. A gente ainda congregava lá na igreja de Intermares, então vou deixar ela falar um pouco dessa experiência. Sim, nós congregávamos na igreja de Intermares, Verbo da Vida Intermares, e no primeiro dia de aula do Rema Cabedelo, eu recebi uma palavra que aquele tempo ali naquela igreja era um tempo que já estava terminando e que tinha um povo que estava orando pela nossa chegada. E eu saí dali com essa informação no meu coração, e meu coração ficou muito aquecido, né? E eu ficava imaginando, que povo é esse? E comecei a orar para saber de Deus quem era esse povo que estava aguardando a nossa chegada, estava orando pela nossa chegada. E após 5 anos, orando, buscando do Senhor essa informação, a Leidson foi dar aula em Juiz de Fora, e quando voltou, ele voltou com a informação de que nós iríamos para a República Dominicana. Desde que eu era criança, missões chegou no meu coração, e quando chegou no meu coração foi com a informação de que nós iríamos para a África. Nós não, eu iria para a África. E quando ele falou de República Dominicana, eu disse, não, a gente não vai para a República Dominicana, a gente vai para a África. E ele disse, não, nós vamos para a República Dominicana. E aquilo não chegou no meu coração de forma tão boa. Mas aí o tempo passou e um dia eu estava orando e eu disse, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa para a República Dominicana, já que eu vou ter que ir, né? Se meu marido vai, eu vou ter que ir também. E enquanto eu estava orando, Deus me fez lembrar de uma visão que eu tive enquanto eu fazia o Rema. Eu fiz o Rema em 2006. E nessa visão eu via homens negros, e eles estavam clamando ao Senhor pela chegada de missionários. E quando eu lembrei dessa visão, foi como se eu estivesse tendo uma visão novamente. E nessa visão, os homens, eles estavam clamando, mas eles estavam clamando em espanhol.
E quando eu parei e fui verificar na internet qual era o idioma da República Dominicana, e era o idioma espanhol, e eu conectei aquela palavra que eu havia recebido há 5 anos atrás e a palavra que a Leidson havia recebido em Juiz de Fora acerca da República Dominicana, e entendi que o nosso chamado estava na República Dominicana. Os homens que eu tinha visto em 2006, eles estavam clamando em espanhol pela nossa chegada. Eu acho muito interessante, porque se a gente for ver nos evangelhos, tem as versões, né? A gente vai ver eles falando a mesma coisa, mas cada um fala de forma diferente. Sim. E eu vejo que no casamento da mesma forma. Essa história pra mim foi, Deus chegou pra mim e disse, o tempo da gente na igreja acabou e a gente vai pra uma outra nação, e essa nação fala espanhol, porque aconteceu isso. Eu digo, não, a gente não vai nada, a gente não sai de João Pessoa, não. Aqui não conheço nenhum bairro que o povo fala espanhol. A gente vai ficar aqui, você é bandoleira, já saiu da sua terra e veio pra cá e quer me arrastar, porque eu tinha raiz muito firmada em João Pessoa. Sim. Então, nesse primeiro momento, eu rejeitei totalmente, porque primeiro a frouxura que tinha, né? Aquele espírito de Jonathan, pra poder sair. Jonas. E aí o que aconteceu? Depois disso, dando aula, eu passei um tempo resistindo para dar aula, resistindo para ser pastor auxiliar, porque tudo eu fugia. E gostava muito de vaca de leite, então essa era a minha realidade, eu estava envolvido com tudo aquilo. Então, para poder sair para dar aula, isso tornava meio que uma impossibilidade. Sim. Até que chegou um ponto que eu realmente deixei isso de lado, não resistia mais ao Senhor, e aí vendi as vacas e comecei a sair para dar aula. E quando eu chego em Juiz de Fora, eu me encontro com uma pessoa muito alegre. Vocês viram aqui como o Paulo saudou a todos, né? E ele abriu os braços e disse, professor lindo, maravilhoso, e me deu um abraço muito forte. E quando aquilo aconteceu, eu faço uma comparação quando Isabel e Maria se encontraram e os meninos mexeram dentro da barriga. Alguma coisa mexeu comigo. Não foi só um abraço. O lado lindo, maravilhoso também me tocou muito. Você é da onde? Porque olhando o biotipo eu pensava, esse rapaz é da África. Ele disse da República Dominicana. E como eu não sou muito bom de geografia, eu pensei logo, qual parte da África será que fica a República Dominicana? Mas até então eu guardei aquilo comigo e com Deus, né? E quando voltei para casa do pastor, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre a República Dominicana. Aí eu descobri que era no Caribe, e aí descobri também sobre o ponto de que eles falavam espanhol. Lembrei da palavra da minha amada esposa. A gente tem um povo que está orando por nós, esse povo fala espanhol. E aí veio o segundo ponto de pensar, meu Deus do céu, quem é que vai acreditar em missionário indo para o Caribe? O povo vai pensar que vai fazer qualquer outra coisa, menos missões. O povo quer se divertir lá no Caribe, né? E aí começou a agir de Deus eu trabalhar até esse ponto, eu chegar em casa e compartilhar com ela, e ela dizer, não, eu não tenho no coração República Dominicana. Eu disse, Senhor, a parte que eu via que era mais difícil, que era a minha, já está quebrada, eu tô livre, tô aberto e quero correr. Agora você tem que falar com ela e tem que tratar com ela também. Aí nesse momento de oração, me lembro até no dia que eu cheguei, ela disse, eu estava orando e aconteceu assim, eu me vi andando nas ruas da República Dominicana e a gente vai. E aí depois disso aí, foi o A Gente Vai que começou o Adelante. E agora nós estamos por lá. Isso mesmo. Glória a Deus pelo sim dela. Na capital, né? Na capital, Santo Domingo. E aí conheceram Polos. Eles dois, a Leidson e Daisy, gente, fizeram escola de missões, né? Fizeram em anos diferentes. E o Polos veio justamente fazer a escola de missões, né? Isso. Dessa conexão nasceu aí no seu coração o desejo de vir fazer a escola. Conta aí pra gente um pouquinho. O meu encontro com a Leidson também modificou algumas coisas. Primeiro que eu sabia que eu tinha que ir para a República Dominicana, mas a verdade é que eu não queria voltar. Eu estava fugindo que nem Jonas também, eu não queria voltar para lá. Mas quando ele foi embora, para mim, pronto, esqueceu isso. E um belo dia ele me liga, me fala, estou fazendo escola de missões porque eu vou para a República Dominicana. Eu falei, rapaz, sou um homem corajoso. E isso foi me inquietando de forma mais intensa. Sim. Terminei a fazer escola Rema e me formei, continuei trabalhando na igreja local, mas isso ainda me inquietando. Surgiu no meu coração ir para Campinas, mas mesmo assim eu procurava oprimir isso dentro de mim. Não. Saí daqui. E algo que ele fala sobre a esposa, minha esposa também tinha algumas resistências. E aí Deus é maravilhoso, do mesmo tempo que ele tratava comigo, ia tratando com ela. E eu falava para ele, a minha é fácil.
quero convencer ela. E aí eu jogava em cima do Espírito Santo, vai trabalhar com ela, sabe? E foi acontecendo. Até que em 2024, agora no final de 2025, o pastor Fabrício chegou perto de mim e terminou a tomar posse. Tinham feito uma transição, o pastor Edson e a Virgínia viriam para cá, para Campinas, um tempo, e ele assumiria a igreja. E aí o pastor Fabrício desceu, só que esse domingo tinha levantado, falando, pai, tá, eu entendi esse assunto de ir para a República Dominicana, eu aceito, mas só de boca para fora, mas eu queria saber como faço, e eu orei a Deus de forma intensa, eu quero saber como faço, quais são os passos para dar. Tá, me dá uma data. E o pastor Fabrício desceu do altar, quando terminou de tomar posse e demais, ele chegou e falou comigo, o Polos, aí, quando você volta para sua família, eu entendi, eu falei com ele, eu não estou voltando para minha família. Não quando você vai para a República Dominicana, se encontrar com sua família, demais, falei com ele, eu não estou voltando para a República Dominicana para ver a minha família, eu estou indo a serviço. E aí eu comecei a assumir a responsabilidade de eu preciso me mover. Aí ele falou comigo, então vamos fazer assim, 2024 você faz Escola de Ministros, 2025 Escola de Missões, 2026 República Dominicana. Falei, entendi, pai. Agora não tenho para onde fugir. Aí fui, conversei com minha esposa, falei com ela e, na verdade, ela mesma pegou mais habilmente que eu. Vamos fazer sim. Começamos a nos mover em direção a. Foi um tempo desafiador para nós, mas ao mesmo tempo, Deus o tempo todo se mostrando, eu estou contigo. Sabe, cada diálogo com a Daisy, com o pastor Aledson, e a vezes vendo a caminhada dos assuntos da República Dominicana, me motivava a me levantar. E cada diálogo com o pastor Aledson, eu falei, rapaz, eu preciso estar aí. Mas estamos esperando tal pessoa, e eu dentro de mim, não é tal pessoa, é você que precisa se mover e estar aí. Tem coisas para acontecer e Deus quer fazer ainda através de você. E um diálogo que para mim foi importante. Eu falei com minha esposa de parecer muita pretensão, por isso eu não falo com ninguém, eu prefiro falar aqui entre nós, mas eu tenho a necessidade de falar. Eu preciso estar em Dominicana, porque a Ledson está hoje, porque ainda eu não faleci. Eu preciso me mover para lá. E aí eu conversei esse mesmo dia com o pastor Aledson. E ele falou, Paulo, eu tenho algo para falar com você. Eu estou aqui, mas o primeiro foi você. Eu falei, pai, eu vou ter que me mover. E aí decidimos, falei com o Gisele, decidimos rumo a Campinas. Se você me permite, outro fato que me fez a mim estar convicto de aquilo que precisava acontecer foi quando um dia eu estava conversando com meu filho Benjamin, que é de 12 anos, e eu sentia que ele estava incomodado com o assunto da mudança, a gente tem que trasladar, e aí eu falei, eu preciso falar com Benjamin. Falei, Gil, eu preciso falar com Benjamin. E ele saiu com os dois pequenos, e eu aproveito, eu vou conversar com ele agora. Aí eu chamei, vem aqui. Estou indo, pai. Aí chegou na cozinha, estava sentado na cozinha. Aí eu pensei, vou deixar esse tema para outro momento. E aí eu falei com ele, não, pode deixar, papai, ele fala contigo logo. E ele insistiu, fala comigo, pai, fala comigo. E um momento eu fui mais incisivo. Filho, papai fala contigo logo. E ele falou comigo, pai, você quer falar de missões? Aí eu olhei para ele desse jeito e falei, eu não falei nada. E ele falou comigo, deixa eu te falar. Não existe um versículo bíblico que diz que Deus me escolheu do ventre da minha mãe? Eu falei, existe. Tá na Bíblia. Eu falei, sim, existe sim, Jeremias. Aí ele falou, então, tá aí, eu sei que ele disse, mas também não disse que eu sou escolhido, que ele tem um plano para comigo. Então, pai, se ele tem um plano para comigo e ele me colocou nessa família, então meu propósito está atrelado ao seu. Quando ele falou, está atrelado, eu arrepiei todinho. Aí o menino fala comigo, então precisa dar certo e vai dar certo, pai. Porque se é assim, os planos de meus filhos
meus netos, meus bisnetos, estão todos atrelados ao céu. Então o céu tem que dar certo. Estamos juntos, pai. Quando eu falo estamos juntos, eu falei com minha esposa, e eu não consigo falar disso sem me emocionar. E aí eu falei, pai, obrigado. Isso foi o que eu precisava. Aí eu decidimos, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E hoje, largamos tudo lá em Juiz de Fora e decidimos vir para Campinas, pegamos um veículo, pegamos nossos filhos, o cachorro, e vinhamos para cá. Eu tenho um cachorro missionário. Viemos para cá, para Campinas, estamos estabelecidos aqui e pronto, cheio de expectativa para a Escola de Missões. Existe uma palavra da fé que precisa ser divulgada. Amém. Existe algo que estava no coração do pastor Boyd, costumo falar isso, mas não nasceu no coração dele, nasceu no coração de Deus. E isso pode ver no livro que ele costumava ler, 1 Coríntios 1:10. É desejo de Deus que falemos as mesmas coisas. Amém. É desejo de Deus que a República Dominicana também fale as mesmas coisas. Amém. E essa unidade, essa visão precisa ser levada. Não é só para Campinas, Juiz de Fora. Não, é para o mundo. É necessário que a gente reconcilie um homem com Deus. E hoje o que eu vejo, quando eu vejo a Leidson e a Daisy, eu estava falando lá fora, que eu vejo a eles como os grandes Paulos. É uma sociedade como República Dominicana, um país como República Dominicana, na cidade de Santo Domingo, que é uma grande Corinthians. Então, eu me alegro muito de que você tenha dado o sim para Deus, e essa palavra da fé alcançar o povo da República Dominicana que precisa, e isso é dia no meu coração. Amém. Vocês viram aí como é que o Poulos é, né? E foi esse fervor que me tocou. Porque dando aula lá, esse momento do abraço foi o nosso primeiro contato. Mas na continuidade das aulas, ele me chamou para ir para casa dele, para desfrutar de um momento. Ele é chefe de cozinha, então ele preparou lá um banquete. Sim. E ali naquele dia, ele começou a falar da República Dominicana e expressou esse desejo de que a palavra da fé chegasse lá, de que o povo fosse livre. Ele dizendo, o meu povo lá vive tão preso à religiosidade, a tanto engano. Eu vejo meu pai é um cristão sincero, generoso, mas tem vivido em tanto engano, de doença, de tanta mazela, e aquele povo está assim. E eu tenho tanto desejo que a palavra da fé chegue lá. Queria que Deus mudasse aquela história, aquela situação. E cada uma daquelas palavras que ele estava dizendo, para mim, soava como que o Macedônio no Sonho de Paulo. Que eu também já tinha escutado o pastor Bud falando sobre isso na época dos angolanos. E aquilo foi me incendiando, né? Até aquele período terminar, lá em Juiz de Fora. Eu estava convicto que eu ia para a República Dominicana. Por isso que quando eu disse para ele que você foi o primeiro, porque ele foi o primeiro a me levar na República Dominicana. Foi o primeiro a fazer com que esse acesso, essa ponte fosse construída até eu chegar na República Dominicana. Houveram 2 dominicanos que nós tivemos contatos antes realmente de chegar lá. Paulo, que foi o primeiro, e Fabiola, que é uma dominicana que veio para o Brasil e aí ela estava em Bauru, foi fazer uma especialização e orava também para que a palavra da fé chegasse lá. Então, Fabiola, a gente não chegou a ter contato até ir realmente à República Dominicana, só mais por vídeo, porque nós tínhamos um culto antes de chegar na República Dominicana e esse culto era online. Aí Paulo participava, chegou a ministrar, a Fabiola, era cada um em algum lugar do Brasil, acho que umas 6 pessoas. E essas 6 pessoas participavam daquele culto. Quando chegamos na República Dominicana, ainda tínhamos um culto presencial, e junto a esse culto presencial, essas pessoas online. E tudo isso foi construído através da oração de Paulo, inicialmente, de Fabiola. E isso me faz remeter ao versículo, que foi o versículo que Deus nos deu para poder chegar na República Dominicana. Eis que chamarás uma nação que não conhece, porque eu não conhecia a República Dominicana, nem onde era a geografia dela. Eis que chamarás uma nação que não conhece, a nação que não conhece correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, e escorrerá para ti. A oração a profecia que eles recebeu. Tem um povo que está orando por vocês. Fábio orando para que a palavra da fé chegasse lá. Poulos com o coração ardendo e orando para que isso acontecesse. Que a família dele fosse alcançada, que a família dele fosse tocada. Correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus. E a gente começa a ver que tem um bocado de fujão aqui. que eu tinha, porque eu não queria ir, não queria me envolver com a causa missionária. Poulos agora relatando também, desde que queria ir para a África. Mas a palavra diz, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, nosso Senhor Jesus. Porque Ele
te glorificou. E tem outras versões que diz te glorificará. A verdade é que o interesse de Deus é que a gente dê a honra a Ele, mas que existe tanta coisa boa para acontecer. Eu tenho visto que no campo missionário, uma frase que eu ouvi de Luciano Subirá, vez ou outra eu sou pego por ela, que tem coisas que só missionário e milionário vão viver na terra. É verdade. Às vezes a gente fica retraído e pensando, vai passar dificuldades. Da mesma forma que eu vi Apolo falando aqui agora, eu vou para lá com 3 meninos, com Gisele, e existia um conflito de... E o cachorro missionário? Será que isso vai dar certo? Esse tanto de gente, parece que fica mais difícil, mas quando a gente começa a entender, tem coisas que Deus vai mover um favor extraordinário, Amém. que só os milionários poderiam viver. Amém. Mas por ser missionário, a gente vai tocar nessas coisas, vai desfrutar. Amém. Amém. Existem desafios, para quem fica, existe. Todos os nossos dias é cheio de desafio. Quando nós acordamos, temos desafios para enfrentar. Mas os desafios da fé, os desafios que Deus nos coloca diante de nós, é como um gigante. Depois que derruba, tem galardão. Depois que derruba o gigante, aí tem, casar com a filha do rei. Olha, ficar livre de impostos e ser enriquecido. Amém. Então, esses são os Amém. desafios bons, né? Então, eu quero até animar as pessoas que estão nos escutando a entender que se Deus bota um desafio diante de você, já fique sabendo. Tem, junto com esse desafio, as recompensas. Sim. Talvez você já seja casado, você já é casado com a filha do rei já, É isso mesmo. né? Amém. Mas aí tem ficar livre de impostos Amém. e ainda tem a outra parte de ser enriquecido. Olha que coisa gloriosa. Amém. Assuma os desafios, não fique fugindo não. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Amém. Os projetos que Deus colocou no nosso coração na República Dominicana, e ouvindo agora Paulo falando, até a Leidson mesmo relatando algumas coisas que nós temos vivido, nós percebemos que nós estamos para viver uma grande explosão. Amém. Amém. Muitas pessoas estão Amém. para chegar naquele lugar e nós estamos ali regando uma semente. Eu costumo olhar para a nossa vida na República Dominicana esses 1 ano e 7 meses e eu lembro muito de uma palavra que eu ouvi o apóstolo Guto ministrando, e ele falando que quando você planta uma semente, ela não frutifica no dia seguinte, ela não brota no dia seguinte. Então realmente precisa de paciência, você está ali todos os dias regando, mexendo naquela terra, e a semente ela vai morrer e vai brotar. E nós precisamos, nesse tempo de 1 ano e 7 meses, fazer isso em relação às meninas também, né? Muitas vezes a gente ia para a igreja e só a nossa família estava lá na igreja. A nossa família é a família de Fabíola. E nós tínhamos passado a semana convidando muitas pessoas e as pessoas não chegavam. E quando chegava lá, toda uma organização, nós servíamos um lanche no final e elas diziam, mamãe, as pessoas que elas não vieram, a gente convida tantas pessoas e por que eles não estão aqui? Queria tanto que as pessoas que a gente convidou estivessem aqui, e a gente teve que cuidar da fé delas, né, dizendo para elas que assim como Abraão fez, nós precisávamos acrescentar a nossa fé, paciência e perseverança, Amém. que a semente iria brotar. Amém. E ela vai brotar, a seu tempo Amém. ela vai brotar Amém. sim. Então nós estamos com muita expectativa, né? Para retornarmos para a República Dominicana, darmos continuidade a tudo aquilo que Deus já começou a fazer lá e viver de fato, né? Colher essa explosão que está para acontecer. Amém. Você estava falando aí das meninas, né? Aí só para o pessoal de casa também entender melhor como é a estrutura da família de vocês, né? Sim. Quantos filhos vocês têm, a idade delas, né? Como você falou, você teve que cuidar aí da fé delas, porque como o Paulo também falou, teve ali o contato com o filho dele, e os filhos também acabam fazendo parte, né? Enquanto Sim. eles estão na casa dos pais, desse chamado, da missão dos pais. O chamado não é deles, mas eles se associam ali. Ele, com 12 anos, teve, né, essa clareza. No caso das meninas de vocês, são menores, né? Mas ainda assim, elas estão entendendo e contribuindo. Isso. Conta um pouquinho melhor. Quando nós viemos para Campina Grande em 2020, no caso nós saímos de João Pessoa no final de 2019. Então, a nossa mais velha, hoje ela tem 13 anos, ela tinha 9,
Acho que ela tinha 9 anos, né, na época que nós saímos. E quando eu cheguei para ela para conversar com ela, ela disse assim: mamãe, eu amo Campina Grande. Porque nós víamos para as conferências de ministro aqui, e aí quando ela vinha com a gente, ela dizia: eu gosto muito de Campina Grande, por conta do friozinho daqui. Então ela dizia que gostava muito daqui. E quando eu cheguei para ela, eu disse: olha, nós vamos morar em Campina Grande, nós vamos fazer a escola de missões. Ela disse: eu amo Campina Grande, vamos para Campina Grande. E sempre nós explicávamos para ela sobre o propósito. Né? Olha, nós nascemos com um propósito e nós vamos viver esse propósito. E até que você cumpra o seu propósito, você vai estar inserido no propósito de Deus para nós, como família. Né? No propósito de Aleise e no propósito de Deise. E ela entendia. E foi tudo bem. Quando nós chegamos em Campina Grande, nós tínhamos a do meio, ela era pequena, ela tinha um pouco mais de 1 ano. Então, ela não entendia o contexto, mas a mais velha, um dia nós paramos e sentamos com ela e dissemos para ela que a cada passo que Deus nos mostrasse que teríamos que dar, seria melhor. Nós viveríamos coisas melhores do que nós estávamos vivendo antes. Amém. E assim tem sido. Nós vivemos em uma casa em Campina Grande diferente e melhor do que as casas que nós vivíamos em João Pessoa. E aí, quando dissemos para ela que o tempo de Campina Grande havia acabado e que nós iríamos para São Paulo, vai para São Paulo, só com bagagem. Não tem nada firmado em São Paulo, mas Deus está nos direcionando para São Paulo. Então lá vai ser melhor do que o que foi em Campina Grande. E nós chegamos em São Paulo. Então, todas as vezes que nós montávamos a nossa casa, montamos o nosso apartamento em São Paulo, e aí é melhor do que foi em Campina Grande, não é verdade? É melhor, mamãe. Então, quando nós arrumamos a nossa bagagem para irmos para a República Dominicana, chegamos na República Dominicana e montamos a nossa casa, e aí nós mostramos para ela: nós vivemos hoje um contexto melhor do que nós vivemos em Campina Grande e vivemos em São Paulo. Nós temos Sophie, que tem 13 anos hoje. Ela está completamente inserida na cultura lá, e nós ficamos muito satisfeitos, né, de ver que o processo de aculturação delas tem sido rápido, tem sido fácil, tem sido maravilhoso. Elas têm se adaptado bem nas escolas que elas passam, se adaptado bem ao idioma. Sophie com 13 anos, Letícia, que tem 6 anos, ela fez 5 anos lá e também completou 6 anos lá, também está bem adaptada à cultura. E temos João Gabriel, que nasceu na República Dominicana. Eu engravidei lá o ano em 2023, ele nasceu em 2024 e é um brasileiro nascido na República Dominicana e que certamente já ama aquela nação assim como nós. Amém. Eu acho bem interessante que Deise, ela realmente soube guardar o coração das meninas, né? Porque cada uma dessas fases que a gente foi passando, não é que chegou e tudo já ficou maravilhoso. Teve os momentos de dificuldade. Quando chegou aqui na pandemia, a gente alugou uma casa e depois o rapaz, no período da pandemia, como é que ia pagar? Se estava todo mundo trabalhando, não ia ter mais como estar trabalhando. E aí foi pedir para ele que consentisse a gente ficar um tempo, ou pagando a metade, alguma situação assim, e ele não concordou. Mas o favor de Deus foi tão grande que aí uma pessoa cedeu uma casa e a gente não precisou nem pagar aluguel. Tão boa quanto o que a gente estava. Então, até nesses momentos de dificuldade, eu vi que como Deise foi habilidosa de poder guardar o coração delas, porque existem as maturidades. Para a gente vivenciar isso é um fato, é uma coisa. Agora, para as meninas vivenciar, ele não podia estar levando peso para elas. E Deus foi fiel em cada uma dessas fases. E glória a Deus que a gente chegou. Tem um fato que eu acho bem interessante. Quando Deise estava falando, eu estava lembrando, vocês estavam falando da semente, que fui falando da explosão, que a gente tem essa expectativa realmente. Hoje a gente olha e não é uma coisa que a gente está falando só muito ilustrativa, não, é porque realmente a gente olha e vê que está bem pertinho de acontecer algo extraordinário, um rompimento. Amém. Coisas foram acrescentadas, essas pessoas que estão chegando agora, as últimas reuniões que nós fizemos, já começamos a ver que tem uma cara nova, esse reconhecimento pastoral acontecendo. E eu lembro, Deise falando, voltando aqui ao ponto da semente, ela recebeu uma palavra da última vez que ela veio aqui, de uma pessoa que fez escola de missões, que eu queria até que ela falasse um pouquinho. Isso. A palavra foi o seguinte: a pessoa entrou em contato comigo e ela disse que ela tinha tido uma visão onde ela me via com um cesto na cabeça e esse cesto estava cheio de pinhas.
Algumas pessoas aqui no Nordeste conhecem essa fruta também como fruta do conde. Sim. E essa pessoa, quando ela teve essa visão, ela foi verificar as características da fruta. E ao verificar as características da fruta, dizia que é uma árvore que ela dá o fruto entre 3 e 4 anos. E quando ela me deu essa informação, eu não fiquei tão feliz, né? Porque a gente quer que o resultado seja mais rápido, né? A gente quer ver o resultado logo. Mas aí, nós guardamos essa informação. E quando eu estive no Brasil, em maio, eu vim grávida. Eu estava hospedada na casa de uma pessoa, lá em Guarulhos. E ela recebeu a visita de um missionário boliviano, que não é do nosso ministério. E ele pediu para orar por mim. E enquanto ele estava orando, ele disse para mim, vão ser em 3 anos. Ele não sabia nenhuma informação a respeito do que a gente estava vivenciando lá, sobre essa palavra que nós havíamos recebido, sobre o cesto de pinhas. E ele disse, vão ser em 3 anos. Vai ter o primeiro ano, vai ter o segundo ano, e no terceiro ano vocês vão viver a colheita, a explosão. Então, nós vemos a conexão, né? Confirmação. A confirmação e a conexão dos fatos mesmo. Tá fazendo as contas aí, Preta. Quando é que completa os 3 anos, viu? Sim. Já fez, tá se alegrando aqui. Aleluia. Já fez as contas. Deus Deus é encaixando. bom, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Né? E como é que é o contexto, né, lá na República Dominicana? Vocês já estão lá já tem um tempo, né? Já tem um período também que vocês se aculturaram, né? Ainda estão se aculturando em algumas coisas, mas como é o contexto, essa questão da evangelização lá também, para que a gente possa compreender melhor? É um país que é aberto, é um país que, na sua grande maioria, é de católicos, né? E 30% da nação que se diz cristão evangélico, né? Mas a gente vê que é um país que, se a gente acha que aqui no Brasil tem muitas igrejas evangélicas, tem muitas denominações, eu vejo que lá ainda tem muito mais. Quase a cada esquina a gente vê uma igreja sendo aberta, outra fechando e outra abrindo. Acredito que igrejas que surgem de divisões ou de pessoas que se intitulam pastores e começam. E aí a gente começa a ver que tem também muitas doutrinas diversas, né? E falsas doutrinas, pessoas se levantando com muita religiosidade. Tem igrejas boas, sim, também. A gente pode deixar de dizer igrejas grandes. A gente visitou também igrejas boas, igrejas grandes, pastores que têm feito um bom serviço, um bom trabalho lá. Então a gente vê nessa história toda um espaço aberto para o evangelho. Onde a gente está hoje no Parque Mirador, lá não é possível você abordar as pessoas, porque é um ambiente onde as pessoas estão indo para correr, para passear com o cachorro, para fazer exercícios, e tem uma guarda bem intensa, né? Sempre estão passando de moto. Então é um lugar que é permitido. E isso é atípico, porque nos outros lugares é normal. A não ser que você vá para uma praça dessa ou um parque desse, que apesar de ser do estado, ele é cuidado por juntas de vizinhos. Sim. Então essas juntas de vizinhos, elas quem vão demandar sobre aquele espaço. E normalmente eles não querem nem política, nem religião acontecendo naquela área pública. Você pode fazer perto, pode fazer na calçada do outro lado, mas no parque mesmo em si não é uma coisa que eles aceitam. Então no lugar onde a gente está, que é o Parque Mirador Sul, a gente recebe as pessoas, começa com um louvor, não pode ser com um microfone, mas você pode tocar, porque ele não impede você fazer reunião. Por exemplo, a gente está aqui no nosso quarto, vamos fazer uma reunião aqui, vai falar do evangelho, vai cantar um louvor, que é isso que a gente faz. Se reúne um grupo de pessoas, hoje atualmente são como 5 pessoas, 3 famílias. Isso. Mas se eu for contar com as meninas, vai com João, com as meninas e com Jean, o filho de Noelle. Vai para 10 pessoas. 10 pessoas. Então se reúne ali aquelas 10 pessoas e começa a fazer o momento de louvor. E as pessoas do parque mesmo que vão passando, a gente ora antes disso. E é engraçado que a gente ora por pessoas que estão passando ali, que estão doentes, que venham, que estão passando por algum problema, algum transtorno psicológico, venham. E assim acontece. A gente está orando, as pessoas passam, ou porque escutaram louvor, ou porque tiveram alguma percepção, elas param ali, pedem oração, participam do louvor, recebem a palavra, e assim são abençoadas. A dificuldade que a gente tem visto é essa, porque normalmente quando as pessoas estão carecendo, quando elas estão precisando, elas estão sensíveis, elas se abrem. Mas essas mesmas pessoas, depois, outros dias, a gente vê elas passando, elas param, cumprimentam, abraçam, se alegram junto com a gente, mas aí depois continua a correr. Ninguém pode dizer, epa, não você vai correr não, vem, fica aqui que vai ter um momento de culto.
É como se elas não identificam ainda como uma igreja. É como um ponto de socorro, mas não é um lugar de comunhão, um lugar de congregar. E aí esse é o nosso próximo desafio, que é achar esse local onde a gente possa pegar essas pessoas que estão sendo evangelizadas e ser direcionadas para um espaço com cara de igreja, que tem a placa de igreja, porque desde que chegamos ainda não tivemos esse espaço. Nos reunimos num apartamento, depois fomos para um co-work que tinha uma estrutura muito boa, estrutura de cadeira e de tudo, nós não precisamos gastar com nada disso, nem com limpeza. Quando chegava já estava tudo pronto, mas era uma estrutura muito boa dentro de um prédio que tinha outras empresas junto. A igreja não é empresa, mas tratando de um co-work, que eram empresas. Então a gente não tinha nossa placa lá na frente, as pessoas que passavam, elas não identificavam que ali ia ter uma igreja. E agora a gente está nessa nova fase de montar essa estrutura com uma placa da igreja e direcionar as pessoas que estão sendo alcançadas no parque para estar junto conosco lá na Igreja Verbo da Vida, Santo Domingo. Isso mesmo. Você se alegra com isso, Paulo? Amém. Bom demais. E como que vocês veem essa questão, né? Você falou que tinha muita religiosidade. Como é que vocês veem esse contexto e quais as estratégias que vocês se já vivenciaram, né, e têm utilizado para alcançar essas pessoas, né? Sim, já vivenciei. Estando lá, eu tenho trabalhado em rodada de Uber, porque tem me ajudou muito a conhecer a cidade, que é uma cidade grande. O país é uma ilha pequena, mas Santo Domingo é uma cidade grande, que tem hoje como 4 milhões de pessoas. E aí é mais ou menos como São Paulo tem os setores, Santo Domingo também. Tem Santo Domingo Oeste, Norte, Oeste e o Distrito Nacional. Então quando nós chegamos, nos sentimos como que um peixinho fora de água, porque João Pessoa é uma cidade pequena, Campina Grande também, não são cidades grandes demais, e lá pareceu pra gente uma coisa muito longe, muito grande. Não foi tanto o choque, porque a gente já tinha passado por São Paulo, mas isso nos surpreendeu. Então, para poder fazer isso, conhecer a cidade, eu comecei a trabalhar na Uber, e isso me ajudou também com a língua, porque aí eu fui desafiado a estar falando o dia todo com as pessoas. E aí nesse processo eu encontrei com algumas pessoas de outras denominações, e lá é muito comum, eles até falam assim, você é cristiano pentecostal, e essa sigla pentecostal para ele tem uma nota muito mais de um cristão tradicional, religioso e tradicional, com a questão de roupa, de não usar brinco, de não colocar batom. Se essa é a sua denominação. Então esse é um grupo de pessoas que eu tenho percebido lá que são muito fechados. Inclusive até uma das vezes um desses passageiros, eu não entrei em embate com ele, mas ele ficou me fazendo perguntas como está dizendo, o que é que você está fazendo aqui? Que aqui a gente já tem tudo. O que é que você quer trazer de novo que não tem aqui? Como que um sentimento do vaidoso de pensar assim, rapaz, a gente aqui já... E realmente, por ter tantas igrejas, ele ter essa visão, né? E aí ele trazendo esse confronto. Eu acho que esse foi o momento que eu percebi uma pessoa mais questionadora e de rejeitar aquilo que eu estava trazendo como informação. Mas na grande maioria... são acessíveis. A gente tem muitos amigos, inclusive pastores. Tem um pastor que é pastor Giovanni, que já me chamou para ministrar na igreja dele. Lá em Aço também, eu já estive lá. Outros pastores que tem um grupo de pastores que se reúnem em Santo Domingo Oeste, a cada 3 meses, já me convidaram a fazer parte. Eu já participei de algumas reuniões com ele. Então eu vejo que na grande maioria os pastores são bem acessíveis. Somente tratando dessas pessoas que são mais religiosas, que são os cristãos, os pentecostais. Aí você percebe uma resistência grande, mas fora isso, eu vejo que é bem fácil, bem aberto de você compartilhar a palavra. E tem alguns vizinhos também que são cristãos, a gente conversa bem da palavra, já visitei as igrejas deles. Tem diferenças doutrinárias, mas não chega a ser pontos de divergência que levem a confronto, não. E você, Paulo, como é que você vê essa questão também da evangelização lá? Eu sei que você já tem um tempo que está fora da República Dominicana, né? Mas você, como um nacional, né, passou um tempo lá, como é que você vê? A Bíblia me traz base para tudo. Traz base para tudo. E aí Jesus fala que foi tentado em tudo. E aí eu acredito que existe nada novo debaixo do sol. Enquanto eles relatam, eu me vejo lá vivenciando aquilo que eles falam, sabe? Realmente existe muita religiosidade. Eu acho que
principal contaminação lá na República Dominicana é exatamente essa. A religiosidade e muitas portas se abrindo, pequena. Não existe exatamente aquilo que a gente falava no princípio, esse diálogo coeso, aquilo estar fundamentado em alguma coisa. Se você vai no Verbo da Vida, um exemplo hoje, em Juiz de Fora, o Verbo da Vida em Campina Grande, o Verbo da Vida em qualquer outro lugar, você vê e você fala, é o Verbo da Vida. Sim. Temos um mesmo idioma, temos uma mesma fala. Sim. É diferente. Lá na Dominicana, essa religiosidade se repete o mesmo que acontecia com Jesus. Você vê os fariseus fazendo o quê? As mesmas coisas que a Lidia acabou de relatar. Muitas vezes não é que não sabem a verdade. Eu lembro um diálogo com um amigo, quando eu comecei a fazer o rema, e aí eu estava falando com um diálogo com um amigo, rapaz, e aquilo, e aquilo, e aqui, explicando sobre o rema. Aí ele me fala, eu sei que isso é a verdade. Eu falo, peraí, você sabe? Eu estudo, eu sei que isso é a verdade, mas imagina como você explica isso para alguém aqui. E eu fiquei indignado, falei, cara, então você sabia de tudo aquilo? E ele falou, eu sei, mas você vai falar disso onde? Ele estava com medo de falar e receber retaliações. E eu falei, rapaz, tudo é mais. Fiquei indignado com ele, fiquei incomodado com ele exatamente por isso. Mas é um assunto que acontece. Agora, quando a gente vem com essas verdades, sabendo que vai libertar, vai chegar a incômodos, não foi diferente com Jesus. Jesus recebeu aqueles incômodos pelos fariseus, saduceus e demais exatamente por isso. Ele conhecia da verdade. Sim. Vemos Nicodemo, ele conhecia da verdade. Jesus fala com ele, sendo você mestre, você realmente não sabe. Que ele pergunta como você, sendo um homem, vai entrar no ventre de sua mãe de novo. Fala, rapaz, você é mestre da lei. É claro que você está entendendo. Mas você decide fazer o contrário. Eu louvo a Deus por isso, por o Verbo da Vida chegando, a palavra da fé, chegando à República Dominicana e trazendo liberdade. Porque muitas pessoas estão cautivas, estão como aquele exemplo do elefante preso a uma corrente, sabendo que podiam ser livres, como o pastor Alisson falou no início, sobre meu pai. Quando eu olho para meu pai, um homem intenso, desejoso mesmo de conhecer a verdade, se relacionar com a verdade, mas preso a pequenas coisas. É doutrina de homens. Doutrina, exatamente, doutrina de homens. Coisas que o fulano implantou. Eu implantei uma igreja aqui, e aí existe uma mistura, que dá uns dolores de barriga tremendo no corpo de Cristo, porque existe essa mistura de querer, e é um assunto sério mesmo, misturam cristianismo com bruxaria. Quando você imagina uma coisa dessa, porque fulano entrou, mas não se converteu por completo. Aí ele quer misturar as coisas, e aí existe quem apoie isso. Eu vejo novamente a visão chegando lá e quebrando essas coisas. Amém. A visão de estarmos falando 1 Coríntios 1:10, as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, agindo do mesmo modo que quem? Que Cristo. Falando a mesma coisa que quem? Que Cristo. Isso mesmo. Por isso eu amo essa visão, por isso eu amo o Verbo da Vida. Amém. Sabe? E eu espero, sim, eu tenho um desejo intenso de que essas coisas se cumpram lá, de que essa palavra alcance lá. E eu acredito sim nessa explosão. Amém. Enquanto você falava, simplesmente vibrava no meu coração, confirmando as coisas que eu tenho dentro. Amém. Eu entendo cada vez mais o propósito de estar aqui. Sim. E aí eu gostaria, se você me permite, se você entendeu o chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, não perda tempo. Antes de ir, venha. A Escola de Missões, eu tenho tanta expectativa daquilo que ela vai, da ferramenta que ela vai me trazer para a preparação. E eu sabia que eu precisava estar aqui. Isso. Está sendo bom desde o início. E não tenha medo. Não tenha medo. Eu saí da minha casa com minha família, pegamos um carro e viemos para Campina, mas nada nos faltou. Chegamos aqui, hoje estamos em um lugar muito maior, muito melhor, que aquele, por isso eu vou confirmar aquilo que ele falou, muito além daquilo que a gente estava esperando. Amém. Recebemos cuidado
pessoas disponíveis, prontas para cuidar. Então, você não está só. Primeiro que o Pai está contigo. Então, Amém. você que está lá, está vendo, entende que existe um chamado dentro de você, vem para perto. Papai conta contigo. Aleluia. Em relação até isso que o povo está falando, antes de chegar na República Dominicana, a gente tem uma imagem muito forte de que o voodoo e a bruxaria era somente no Haiti, ia falando em espanhol. Era uma coisa que ficava só no Haiti, mas estando lá a gente já percebeu que não, que tem muito de bruxaria e muito do voodoo lá na República Dominicana. Inclusive, uma das pessoas que está conosco, que é Joelle, a família dela, ela é da 4ª geração de bruxos. Hoje ela não é mais, né? Mas já teve vinculado a essa prática, né? 4 gerações, e aí ela diz pra gente, aqui acontece tanto quanto lá, só que é mais escondido. E aí, confirmando o que o povo está falando, de que até misturar, eles misturam. Às vezes a gente até percebe que é como que crê que existe poder no nome de Jesus, mas que também essas práticas, por eles entenderem que existem bruxos que voam, que bruxos que saem do seu corpo, o espírito sai do corpo e vai atormentar as pessoas. Então eles começam a entender até que existe poder. Eu escutei uma frase lá, que essa frase foi o que me deixou mais chocado. A pessoa dizia assim: eu tenho muita dificuldade em entender o Novo Testamento. Eu tenho mais facilidade em entender o Velho Testamento. Eu digo, mas como é que pode uma coisa dessa? Parece uma loucura. É estranho, né? Pra gente. Tem mais facilidade de entender o Antigo do que entender o Novo Testamento. Pra gente poder fechar essa parte, e como é mais fácil ficar preso à religiosidade, aos rituais, do que essa liberdade que Cristo trouxe para nós. Amém. E aí a necessidade, né? Você falou, quando as pessoas pensam em Caribe, pensam só na praia, nas coisas lá, e qual a necessidade de evangelizar. Mas a necessidade de os missionários irem realmente levar a palavra que liberta, né? Isso mesmo. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem uma novidade aí, né? Que vai ter o que lá? Nós vamos estar sendo um micropolo da Escola Bíblica Verbo de Vida Latinoamérica. Aleluia. Glória a Deus. Desde gosto desse versículo, que a gente estava numa igreja lá e um dos pregadores disse que essa verdade de João 8,32 não era Jesus nem era a palavra, era o propósito, não foi preto. E ele disse, não acredito que escutou isso não, mas escutou exatamente isso. Mas a escola está chegando e vamos ter muitas matrículas. E essa verdade que é a palavra e que é Jesus. Acredito que outras igrejas também já têm pregado isso, mas como eu escutei Guto dizendo, nós vamos fazer a nossa parte e vamos cooperar com essas igrejas que já estão lá, que produzem essa verdade, e muitas pessoas vão ser alcançadas. Amém. E escutando vocês, né, um pouquinho da história, é incrível ver quando você decide obedecer, realmente dizer sim. Todos, como vocês brincaram aqui, tá tudo fugindo, né? Tudo fujão. Mas decidiram se render, obedecer e carregar essa convicção daquilo que Deus falou, né? Isso. E o Senhor é aquele que, quando a gente diz o sim mesmo, que a gente obedece, o Senhor promove encontros, o Senhor gera conexões, né? Como gerou de vocês. E aí eu creio mesmo nessa explosão acontecendo, né? No que o Senhor vai fazer através da vida de Aleidson, de Deise, dessa família, também de você, da sua família que está lá, também que indo para colaborar. E que bom que você também disse sim, né? Para vir fazer a escola de missões. Sei que vai ser um tempo de muito acréscimo na sua vida, naquilo que o Senhor tem ainda para depositar como ferramenta na sua vida para auxiliar esse casal. A gente já está terminando, né? Temos aí alguns minutinhos, mas eu queria também ouvir de vocês, o que é que vocês acreditam, tanto a Aleidson, Deise, como também Polos também, o que é que vocês acreditam que não pode faltar na vida daquele que percebe uma direção, um direcionamento do Senhor, um chamado para um país de cultura latino-americana? Não pode faltar o treinamento. Muito bom. Não pode faltar o treinamento. Ele precisa, de fato, se ele é do Verbo da Vida, ele precisa passar aqui, nas nossas escolas, na escola de missões. E realmente aqui passou a bagagem para ir para o campo missionário e vivenciar tudo que Deus tem proposto para ele lá. Nós temos nos deparado nesse tempo em muitas situações e que a gente diz, ai, que bom que a gente passou pela escola de missões, que bom que a gente pôde vivenciar isso lá, que bom que a gente foi preparado, tanto psicologicamente, tanto emocionalmente, tanto espiritualmente. Então, se é do Verbo da Vida, precisa sim passar na escola de missões. Desde já pegou a parte mais
contundente naquilo que estava mais indicado, né? Deixou mais difícil para a gente. Aproveitei. Mas eu quero aproveitar o que a gente estava falando sobre o ser fujão, sobre o ser Jonas, né? Que todos vocês já passaram por isso. E às vezes isso parece até uma coisa que a gente leva na brincadeira e que não é tão grave assim. Quando na verdade isso é muito grave. Não pode faltar ousadia. As coisas não vão ser favoráveis. Mas quando você escutou da parte de Deus, você precisa dar o passo. Escuta Paulo falando, escuta deles, escuta falando, escuta tantos outros missionários falando. Você precisa dar um passo e ser ousado. Porque depois que chega essa conscientização que você precisa ir, isso não vem de forma sorridente. A gente ficou rindo aqui, mas quando acontece, vem com um pesar. Vem com um sentimento de que eu tô atrasado. Que no meu relógio, a gente tá com o cronômetro aqui passando. Imagina se a gente começasse agora a fazer o podcast em 12 minutos. E a vida da gente é do mesmo jeito. Tem um relógio passando. E se eu deixo para começar a fazer aquilo que Deus me chamou a fazer com 12 minutos, a gente ia dar tempo de fazer tudo que a gente tem para fazer agora em 12 minutos. Tudo que foi falado agora sendo falado em 12 minutos, imagina aí. E às vezes esse deixar para depois, não se mover em ousadia naquilo que Deus chamou, vai acarretar isso. 12 minutos para fazer todo o podcast, 12 minutos para cumprir o chamamento, vai deixar a coisa para fora. E aí quando chega essa conscientização, vem esse pesar também. Hoje eu vejo de tanto que eu podia ter feito e não comecei a fazer por adiar. Não pode faltar ousadia. Amém. Hoje, a Ledson falou algo que estava no meu coração mesmo, ardendo, a ousadia. Sabe, muitas vezes eu trato com vocês lá fora, muitas vezes vivemos muitas frustrações por não estar no lugar certo, na hora certa. Não é por falta de orientação, a palavra está aí, nos está orientando, o Espírito está dentro de nós nos orientando. Esse é o papel dele, nos direcionar. Mas quando a gente decide anular aquilo que estamos ouvindo do Espírito, vamos passar por frustrações. Muitas vezes estamos em nossas igrejas locais fazendo coisas, ocupando lugares, e aquilo que eu falava, se eu pego esse celular e coloco debaixo da mesa porque a mesa está bamba, a mesa parou de se mexer. Opa, ótimo. Deu certo. Só que você comprou um celular caro, colocou debaixo da mesa, passou o tempo e o celular estragou, foi por peso e demais. E aí você vem e troca por um pedaço de pedra. E aí chega a frustração. Opa, eu fui trocado tanto tempo que eu fiquei na congregação e eu fui trocado por fulano que acabou de chegar. Fulano não tem conhecimento disso, não tem conhecimento daquilo. E aí você se sente frustrado. E de repente vai voltar para o mundo ou simplesmente fica apodrecendo, morrendo em um banco ou na igreja. Quando você se coloca em um lugar exato onde Deus deseja que você seja, você nunca vai chegar à frustração. Pode chegar uma coisa ou outra, um desânimo talvez, mas você não vai desistir. Porque você sabe para que Deus te chamou e você está no lugar certo. Você nunca vai sentir um inútil. É por isso que eu convido realmente aquele que entende um chamado, se encha de ousadia e dá passos gigantes em direção àquilo que Deus tem proposto para você. Amém. Quando você abre mão daquilo que você deseja para viver aquilo que Deus deseja, hoje eu falo que eu fiz foi abrir mão das coisas racionais em um mundo racional para viver a loucura do Espírito. Aleluia. Porque eu não sou daqui. Isso mesmo. Então eu preciso entender que meu tempo é limitado aqui e eu preciso me apressar. Eu não sei quantos dias eu tenho para fazer aquilo que Deus me propôs para fazer na minha vida. O professor Gilberto Porto falou um dia: no céu não existe aposentadoria. Eu falei, eu preciso trabalhar. Eu estou atrasado. Então, desejo, se eu puder falar, se encha de ousadia. E usa e abusa do Espírito que está dentro de você. Aleluia. Amém. Isso mesmo. E aí, nesses últimos minutinhos aí que temos, eu queria deixar mesmo espaço aberto para que vocês pudessem compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo algo que está no coração de vocês ou algum conselho para aqueles que têm um chamado. Geralmente aqueles que nos acompanham têm missões no coração, outros curiosos também por saber mais sobre missões, missionários também, aqueles que estão em preparação também para o campo, alguns que estão fazendo escola de missões. Então, geralmente essa galera que está mais envolvida com missões, com o coração mesmo pulsando, aqueles que precisam ainda avivar ainda mais
a visão missionária no coração. Então, quero deixar esse espaço para que vocês possam compartilhar um conselho ou uma palavra que esteja no coração de vocês breve para essas pessoas aí. Quem quiser começar, se for o Daisy ou então a Leidson, pode olhar aqui para essa câmera e falar. Aleluia, Deus é bom, né? Existe uma palavra que tem estado forte no meu coração, ela está em Mateus 28, eu posso estar enganado se é 18 ou se é 19, mas que todos nós conhecemos muito, que é o ID, né? Sempre eu lia ide e fazer discípulo de todas as nações, mas esses dias eu li uma versão diferente na ARC que diz ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias. Então eu vejo que está muito vinculado a você se abrir para o ide, a você cumprir esse chamamento, e quando você faz esse ide e ensinar, que é uma coisa, é um ponto muito forte no DNA do Verbo da Vida, o ensino, né? Você acaba tendo uma assistência da parte de Deus, que é eis que estarei convosco, que essa é uma das, para mim, é uma das maiores promessas que nós temos na palavra, de saber que Deus está conosco. E quando eu vejo o povo falando de pessoas frustradas, eu creio que provavelmente é porque você não está tendo essa assistência da graça, de estarei convosco todos os dias. E como isso acontece com o ID? Se não cumpre a primeira parte, que é ID e ensinar, o ID, fazer discípulos, se estarei convosco, porque ele vai dizer para você, vá e eu vou com você. Então, essa assistência que falta muitas vezes, muitos cristãos, que eu vejo que uma das maiores igrejas aqui no Brasil e também na República Dominicana é a igreja dos desigrejados. E essas pessoas estão desigrejadas porque elas realmente não têm percebido essa assistência do estarei convosco. Porque se Deus está conosco, não tem espaço para frustração, tem lugar para dificuldade, tem lugar para perseguição, mas para frustração ou para se apartar dele, não tem lugar. Amém. Então, que você possa cumprir o ID, pegar esse DNA nosso do Verbo da Vida e começar a ensinar, a evangelizar e a pregar as pessoas, porque tem muito a fazer. Amém? Amém. E você, Deise, quer compartilhar algo? Se você tem missões no seu coração, você também pode ser um missionário online. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, você pode acessar lá o @missão.republica dominicana e compartilhar os nossos conteúdos, curtir, comentar. Você também está fazendo missões dessa forma. Mas se você também continua tendo missões no coração, no sentido de ir para uma outra nação, você realmente precisa dar passos de fé, com ousadia, como já foi falado, e vir para a escola de missões. Mesmo se você não for do Verbo da Vida, você pode fazer a escola de missões aqui em Campina Grande e cumprir o chamado de Deus para você fazer na escola. Fala do propósito do projeto Ninho para o Caribe. Você vai falar. Então, fale sobre o projeto. Eu quero falar um pouquinho também do projeto Ninho para o Caribe. A gente estava falando aqui há pouco, né, sobre esse espaço, sobre essa igreja, e nós estamos com esse projeto. A gente precisa levantar 30 mil reais, chegaram 4 mil e agora faltam os 26, para que a gente possa estar montando essa estrutura para começar a escola, para receber essas pessoas que vão estar que estão, né, indo para o parque, que nós temos evangelizado no parque. Você pode ser participante de tudo isso. Se durante esse podcast Deus tocou no teu coração de se envolver com missões, de se envolver com tudo que tem acontecido na República Dominicana, vai estar aqui o QR Code para você estar podendo ofertando, e nós cremos que já chegaram esses 30 mil. Amém? Amém. Deus é bom. Isso mesmo. Paulo, você Amém. quer também compartilhar? Você pode olhar aqui para essa câmera. Sim. Missões também se faz com recursos, se faz sendo, mas uma parte que para mim é de extrema importância. Eu vou falar, está espiritualizando tudo. Sim, eu sou o espírito. Espiritualizo. Se eu tenho hoje 3,50, talvez 3,75, eu vou no centro e volto. Tem um limite, os recursos. Mas nossas orações não têm limite. Verdade. Eles rompem fronteiras. Então, eu não tenho recurso para investir, Paulo, eu não tenho como ir ainda. Então, ore. Ore por aquele que está no campo, ore por aquele que está se envolvendo, que já você está fazendo missões também. E se sentiu no coração, vai. Não se detenha. Novamente, precisa ir, mas antes de ir, venha para cá, se preparar.
Existem ferramentas, o Ministério prepara e tem disponibilizado ferramentas para quê? Para não ter frustrações, para não ter sufoco no meio do nosso serviço, mas para que seja um serviço com excelência. Então aproveite essas ferramentas e venha, aproveite, desfrute delas. Amém. Então aí ficou o recado para você que percebe o chamado, essa convicção do chamado missionário. Se prepara, vem fazer a escola, obedece, né? E siga aí com ousadia. Então, quero convidar você a curtir aqui o vídeo do nosso podcast Fala Missionário. Também compartilha para, assim como você foi acrescentado, outras pessoas também serem acrescentadas, conhecerem mais da vida desse casal e também do Polos, né? Que nos edificou tanto também nesse podcast. Então, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal do Ministério Verbo da Vida, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado de todo o conteúdo que o Ministério promover, inclusive o podcast Fala Missionário, promovido aqui pela Agência de Missões. Você viu aí que foi compartilhado sobre o Projeto Ninho e você também pode ofertar na vida dos nossos missionários. Nós vamos deixar aqui também, em algum lugar desse vídeo, a nossa equipe aí vai colocar para você os dados para que você possa também estar contribuindo, se associando com essa missão. Também segue lá, como o Deise compartilhou, nós vamos deixar aqui também o Instagram para que você possa segui-los nas mídias sociais e acompanhar tudo que o Senhor vai fazer na República Dominicana. Nós sabemos que o Senhor já fez, mas Ele vai continuar fazendo ainda mais e cremos junto com eles. Eu sei que você está crendo comigo aqui nessa explosão que vai acontecer nessa nação. Amém? E no mais, gente, muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite para bater esse papo. Foi maravilhoso, né? Eu fui edificada, sei que as pessoas de casa também foram, e foi muito bom conhecer um pouquinho mais da história de vocês, dessa conexão divina que o Senhor promoveu. Eu amo ver o Senhor conectando pessoas, e quando a gente vai ver sobre missões, a gente vê muito sobre essa questão das parcerias, né? Dessas conexões que o Senhor promove, e eu creio que dessa aliança, né, que o Senhor fez de vocês três, né, dessa família, né, a esposa não está aqui, mas está sendo representada, mas dessas famílias, essas duas famílias, vai haver mesmo essa explosão aí na República Dominicana. Então, muito obrigada, foi um prazer, uma honra. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Nós que agradecemos o espaço e glória a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui no Fala Missionário e podermos compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo na República Dominicana e oportunizar as pessoas a fazerem parte também. Amém. Essa realmente é uma janela de exposição de missionários, né? Então, isso, né, como o Paulo disse, 3,50 o camarada vai até ali, mas essa vitrine só poderia ser feita por aqui mesmo, pelo Ministério, né? E a gente realmente é muito grato por tudo isso. Adelante. Adelante! E com essa, gente, a gente se despede de vocês. Não esquece de compartilhar e até a próxima. Tchau!